Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, algumas versões, provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Até aqui. Queridos, quando nós pensamos em provações, nós podemos entender que em todas as áreas da nossa vida, nós seremos provados. As provações, ela vem para um casamento, as provações vêm para a família, as provações vêm na criação dos filhos. A provação é algo que nós não vamos escapar. É algo que nós não vamos estar liberados. Porque a provação faz parte do ensinamento de Deus para cada um de nós. A provação, ela jamais virá para nos destruir, mas a provação virá para nos capacitar, para nos habilitar a uma vida perfeita e agradável ao nosso Deus. Nós estamos sendo preparados para uma vida eterna, amém? Quantos aqui estão sendo preparados? Nós podemos imaginar a provação quando alguém está em sala de aula. Quantos aqui gostam de fazer prova? Só o nome já o quê? Tem pessoas que, perdem fôlego, suam, mas não é necessário? Não é a prova que te habilita, te qualifica a determinada área em que você está se especializando? Assim é na nossa vida. A forma que Deus usa para nos qualificar como servos, como filhos, é através da prova. Porém, quando eu olho para a provação com um olhar de dor, com um olhar de derrota, o que acontece? Eu sou esmagado pela provação. Eu não consigo avançar, eu não consigo chegar àquele ponto em que foi preparado para a minha vida. Então Deus, Ele vem nos mostrar, Ele vem nos ensinar que a provação é a forma que Ele vai te ensinar a ser uma pessoa melhor. Existem pessoas que, por terem passado por tantas situações difíceis, tantas provações, que hoje ela é uma pessoa madura, ela é uma pessoa mais sensível, uma pessoa mais equilibrada, tudo porque ela passou por uma situação difícil. Mas como entender a provação quando eu digo que sou filho de Deus, sou servo de Deus? Tiago, servo de Deus. Como poderia Tiago estar falando de provação? Como eu, servo de Deus, você, servo de Deus, pode estar se alegrando no meio da provação? A provação, ela vem provar, ela vem testar quem você será diante de Deus. Se você ama, se você respeita Deus, ou apenas você tem a Deus como guru. Deus não é guru. Deus, Ele é perfeito. E Ele é perfeito em tudo.
E a maior provação que você está passando hoje é vencer os seus desejos, a sua vontade, a sua carne, para servir ao Deus Altíssimo. Eu tenho certeza que cada um aqui tem um espinho na carne e luta contra ele de dia e de noite, porque o desejo maior é servir ao Senhor. Quantos podem dizer amém por isso? Deus é maravilhoso. E como nós não temos como escapar, não temos como fugir das provações, um recado ele tem para cada um de nós. A provação, ela vem para te ensinar a lidar com as coisas mais difíceis da vida. As provações vêm te ensinar a lidar. E é bem certo que aquilo que a provação vai produzir sobre a sua vida, vai trazer grandes resultados lá na frente. Lá na frente você vai dizer assim: Senhor, muito obrigado, porque foi através daquela provação que hoje eu estou aqui, que hoje eu estou de pé. E vamos ver o que essa provação pode gerar na sua vida. Versículo 2 diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a... Tem muita gente impaciente aqui? Paciência. Querido, Jesus, Ele é uma das pessoas mais pacientes, amém? Ter paciência comigo e paciência com você só para alguém de alto nível. A paciência que você tem hoje com uma criança de 2 anos não é a mesma paciência que você terá que ter com um adolescente de 16. É a mesma paciência? Porém, quando você estiver lidando com o seu jovem, seu adolescente de 16, você vai se lembrar do de 2. Amém? Paciência gera paciência. Paciência gera paciência. A mesma paciência que você lida, um empresário lida com 2 funcionários, é a mesma que ele vai precisar para 20 funcionários? Não vai dobrar? Mas ele vai poder se esquecer dos 2? A paciência dele foi produzida por aquilo que ele vivenciou lá atrás. A paciência que está sendo gerada dentro de você hoje vai trazer benefícios sobre o teu amanhã. Talvez você esteja reclamando do seu filho de 3 anos, mas lembre-se que ele terá 10 e você vai precisar de paciência. Paciência para lidar com pessoas difíceis. Quem aqui tem paciência com gente difícil? Todo mundo tem paciência com gente difícil? Quem tem paciência com mulher chata? Quem tem paciência com homem chato? Paciência gera paciência. Vai perguntar à mãe de cada um. Como é que foi na infância? Paciência. Paciência é dom. E a palavra do Senhor diz que nós temos que pedir os melhores dons. Se você não tem paciência com o que é pequeno hoje, como é que você não quer ser provado no grande amanhã? Nós precisamos ter discernimento espiritual. Precisamos aprender a ter paciência um com o outro.
A síndrome hoje, né? Do tudo rápido. Fast food. Tem atacado até aqueles que estão dentro da casa do Senhor, que conhecem a palavra do Senhor. Não temos mais paciência para ouvir o outro. Nós queremos cronometrar. Fala rápido, porque olha, fala rápido, rapidinho, porque eu tenho que sair. A aprovação está batendo a nossa porta para nos ensinar que devemos voltar ao primeiro amor, que devemos voltar ao início e dizer: Senhor, eu preciso ser paciente. Pessoas estão tomando atitudes precipitadas porque não têm paciência de esperar. Querem tudo rápido. Se não for da minha maneira, eu não quero, e faz biquinho. E a aprovação está batendo a tua porta. Olhe para o lado bom da coisa. Se Deus colocou ou permitiu uma pessoa chata do seu lado, é porque Deus quer te ensinar a ouvir o chato. E a tua alegria vai contaminá-lo. Quantos aqui contaminam o ambiente? Com alegria. Com alegria. Paciência. Não tenho mais paciência. Se o culto termina, já são 8h15. Se o culto termina 8h30, tem que terminar todos os dias 8h30. Não tem mais paciência. Não tem mais paciência de sentar para ouvir. A aprovação de você estar sentado é para você aprender a ouvir. Porque quem ouve bem, fala bem. E você vai ter palavras certas para falar com outras pessoas. Aprovação é algo que vem para nos capacitar. E se você está pedindo paciência, eu quero dar um recado para você. Deus está te preparando para uma situação bem difícil que você vai precisar de paciência. Está pedindo ao Senhor, o Senhor vai te dar. Mas Ele vai te dar para te ensinar. Diz para o teu irmão assim: esse é o nosso Deus, Ele ensina. E quando eu olho bem para os ensinamentos da parte de Deus, eu compreendo que a aprovação que está batendo a minha porta, ela vem como aprendizado. Aprendizado, eu entendo de que eu vou aprender com determinadas situações. Quantos aqui conseguem trazer a memória de quando na infância você não estudou? Quantos aqui traz a memória que quando tinha que estudar não estudou e hoje, na idade adulta, diz assim: ai, que arrependimento. Se eu soubesse, eu não tinha faltado a aula. Se eu soubesse, eu não tinha matado a aula. Ainda matam a aula ainda. Ai, se eu soubesse, eu não tinha desobedecido a minha mãe. Hoje eu tenho que padecer. Se eu soubesse, eu não tinha desobedecido a palavra do Senhor. Quantos aqui já passaram por esse momento? Quantos aqui conseguem compreender que aquela aprovação que você passou lá atrás, hoje te transformou num grande homem, hoje te transformou num pai maravilhoso, num filho abençoado? Quando nós olhamos a aprovação de uma forma diferente, nós aprendemos com ela.
Nós aprendemos que nós não vamos praticar mais o que é errado. Eu aprendo a obedecer, eu aprendo a me submeter, eu aprendo a ouvir. A aprovação, ela bate a minha porta e eu digo, eu aprendi e eu não vou praticar mais, porque hoje eu recebo o ensinamento que veio através da aprovação. Mas infelizmente, existem pessoas que quando a aprovação bate a porta, já se torna escandaloso. A primeira atitude dele é dizer, Deus não está comigo. A primeira atitude que ele toma é, eu não presto, então eu não tenho que estar nem na casa do Senhor. Desculpa, né? Ele já queria sair há muito tempo. Nós precisamos compreender que nenhuma aprovação, ela vem para nos derrubar, mas ela vem para ensinar. E nós aprendemos com a aprovação, quando nós mudamos o nosso olhar, quando nós entendemos que a aprovação, ela pode ser um grande propósito de Deus, para te recuperar, para te exaltar, para te fortalecer, para te fazer um vencedor. Então eu aprendo com a aprovação. Terceira coisa, provação produz crescimento. Nós sabemos que a criança, quando ela está em desenvolvimento, o que acontece? A criança reclama de dor nos ossos, né? Reclama. O que o médico diz? Mãe, não se preocupa, isso se chama dor do crescimento. Diz para o teu irmão aí, crescer dói. Não encontrei ninguém de Gênesis a Apocalipse, que não tenha passado pela dor do crescimento, para experimentar o melhor da parte de Deus. Se nós sentarmos e começarmos a trocar ideias, você vai dizer assim, nossa, eu não precisava passar por isso, mas eu passei e cresci. Você quer ser um líder? Você vai passar por dores. Você quer ser um pai exemplar? Você vai passar por dor. Você quer ser um filho exemplar? Você vai passar por dor. Sabe por quê? Crescer dói. Crescimento significa renúncia. Quantas pessoas estão renunciando nesta hora o desejo de estar lá fora para estar aqui dentro? Crescer dói. Mas a opção não foi sua? A opção não foi minha? Então a recompensa é de quem? Minha. Eu decido se vou crescer ou não. Eu decido se vou compreender que a aprovação, ela está vindo para gerar crescimento ou não. Eu já fui provada de todas as formas que vocês possam imaginar. Todas as formas. Desde daquele que bota o banquete para você renunciar ao seu Deus e ter um outro tipo de vida. Eu já tive todas as propostas que vocês possam imaginar. Dou tanto para você largar e vir para o meu lado. Quanto você quer? E eu disse, eu quero o meu Deus. Eu escolhi o meu Deus. E ainda vou glorificar a Deus, porque você vai estar adorando a Deus. A aprovação, ela vem de várias formas. Uma certa ocasião, eu desde jovem, gente, não sou velha não, tá? Desde jovem, eu sempre, desde a casa dos meus pais, a minha própria casa, eu sempre gostei de ir no final do mês, e aquilo que nós não usávamos, eu formava cestas, eu formava bolsas,
e dava para as pessoas mais carentes. Sempre gostei. E quando você tem filho, o que acontece? Para sobrar fica mais difícil, não é, amém? Ainda mais quando o marido diz assim: estou saindo do emprego de salário bom, de tudo, e nós vamos servir ao Senhor. Amém? Todo mundo sabe como é isso. Quem faz? E houve uma ocasião em que eu queria ajudar algumas pessoas. E naquele mês, exatamente naquele mês, não havia sobrado. Devido à decisão, se eu parasse para pensar, ia faltar. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu sempre tive, na minha vida, eu falava para o Senhor assim: Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu pastor, nada me faltará. E eu sempre digo isso até os dias de hoje. Mas eu sabia do desejo do meu coração. E justamente naquela semana, 3 famílias estavam muito necessitadas. Eu estava com 2 pequenos, mas ela tinha 6 pequenos. E eu fui e falei: Senhor, o que eu tenho aqui eu vou dividir, mas não vai ser nada. E eu dobrei o meu joelho. Eu dobrei o meu joelho em frente ao meu armário. E eu disse assim para o Senhor: Senhor, se Tu estás permitindo que a provação bata a minha porta, é porque Tu tens algum propósito. E eu vou apenas Te glorificar. Irmãos, no dia seguinte, pela divisão que eu fiz, não teria nada na minha casa. Teria nada. E eu disse: Senhor, seja feita a Tua vontade, mas eu vou fazer. Irmãos, eu fiz. E eu lembro que as carnes eu peguei todas. Eu falei: Senhor, não preciso de carne, eu vou dar. E eu bati na casa da pessoa e eu entreguei. E aquela pessoa dobrou o joelho no portão, as lágrimas caindo, mas caindo. E eu falei: está aí. É pouco, é o que eu tinha, mas está aí. E voltei para minha casa. Quando foi no dia seguinte, veio um recado para mim: pastora, tem uma pessoa que pediu para a senhora fazer uma visita. A senhora pode ir? Eu falei: sim, posso. E eu fui fazer a visita. Quando eu cheguei nessa casa, o carro estava estacionado dessa pessoa. E eu ia a pé, tá, irmãos? Porque nessa época eu ainda não estava dirigindo. E eu andei muito. Barro vermelho. E eu andei muito. Suada, cheguei e fui lá fazer a visita. E quando eu cheguei, a pessoa disse assim para mim: poxa, mas se eu soubesse que você viria a pé, eu tinha mandado buscar. Eu falei: agora que vai me avisar? E a pessoa disse assim para mim: olha, você não falou nada, mas Deus me incomodou. Deus me incomodou muito. E o carro estava abarrotado, mas abarrotado de compra. Eu sei, ainda disse assim para mim: eu sei que você não precisa, mas Deus mandou te dar tudo isso. O que você vai fazer com isso, mas é teu. Irmãos, eu pude dividir até para mais do que 6 pessoas, porque foi muita coisa. E eu entendi que a provação tinha batido na minha porta, não para que eu murmurasse, mas para que eu exaltasse o nome do Deus Todo-Poderoso, porque é aquele que nos sustenta, é aquele que nos guarda, é aquele que nos livra. É esse Deus. É esse Deus. O nosso Deus, Ele não brinca. Quando nós estávamos no Fonseca, tinha uma menina que ela aceitou a Jesus.
E do lado da casa dela morava uma outra família de uma outra religião. E o marido dela era eletricista, ele ficou desempregado. E as provações começaram a bater na porta daquela mulher. E ela chegava e ela falava, eu não era nem pastora, eu era evangelista. E ela dizia assim, olha, eu não sei mais, olha, ele não é crente, o marido não era crente, eu sou, o que eu faço? E eu falava assim, virar para Jesus, porque eu sou assim com ele, tá? Eu falava, Jesus, tu me mete em cada uma. E eu falava assim, querida, louve, glorifique, Deus vai dar uma saída. E ela chegava em casa e ele dizia assim, ué, cadê que o seu Deus vai fazer alguma coisa? A gente está ficando sem nada. E ela ali, ela chorava, e ela falava com Deus, e a vizinha rindo dela. E eu dizia assim para ela, a gente ia para as orações, eu falava assim, glorifique ao Senhor, glorifique pela vida dela, porque essa aprovação o Senhor vai te recompensar, essa aprovação não é em vão, algo nos céus vai ser derramado sobre a sua vida. Queridos, ela chegou para um culto da tarde, e ela disse assim, não tenho nada, Eu falei, pera aí que a gente vai arranjar, não tem problema. Irmãos, ela foi para casa, e ela foi glorificando a Deus. A filhinha dela falou, minha mãe vai igual uma maluca pela rua, você manda ela glorificar, e ela vai glorificando. E eu falei, e é dessa forma, e é dessa maneira, porque a palavra do Senhor diz que tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, ela chega em casa, e ela não tinha como entrar dentro de casa, porque a calçada estava tomada de cestas, tomada de bolsas de compra. E ela falou, meu Deus, o que é isso? Eu preciso entrar em casa. E a vizinha virou para ela e disse assim, isso aí tudo é para você, ó. Seu Deus não faz não, mas o meu faz. E ela ligou. E ela falou assim, estão debochando de mim, o que eu faço com essas bolsas? Eu falei, minha filha, pega as bolsas, bota dentro, ela te deu? Bota dentro de casa e você diz para ela assim, querida, eu glorifico ao meu Deus, porque Ele ouviu a minha oração, tocou no seu coração e fez você me abençoar. Sabe qual foi o resultado da aprovação dela? A vizinha dela está até hoje nos caminhos do Senhor. Como é que você está olhando a tua aprovação? Você quer crescer? Você quer crescer em Deus? Glorifique ao Senhor no meio da tribulação, no meio da aprovação. Essa aprovação que bateu a tua porta não é para a tua destruição, é para você demonstrar ao diabo que você pode sim naquele que te fortalece, naquele que te guarda. É glorificar o Senhor. Provação produz experiência. Filipenses 4:12 fala do apóstolo Paulo. O que aconteceu com o apóstolo Paulo? Faltava ele o quê? Glorificava. Ele diz, eu sei faltar pela falta, eu sei glorificar, eu sei passar pelas tribulações. Por quê? Porque ele tem um Deus. O apóstolo Paulo venceu pelas experiências. As provações na vida do apóstolo Paulo foram transformadas em experiência. Querido, querida, você já parou para pensar que a tua aprovação é o meio de você ganhar alguém para Cristo? Já parou para pensar, você como líder, mesmo diante da aprovação, você dizendo, nem a altura, nem a profundidade, nada vai me separar do amor de Deus. Você já parou para pensar, você está com falta dentro da sua casa, e você sair para abençoar outra casa? A palavra do Senhor é muito clara, enquanto eu cuido do reino dele, Ele cuida do que é meu nessa terra. Deus, Ele não nos abandona. Ele não nos abandona. Ele tem a palavra certa, o jeito certo, a aprovação certa, para fazer você crescer e ter grandes experiências como servo de Deus.
Você já parou para pensar que nós, como servos, como povo de Deus, nós precisamos testemunhar? Se você pegar o seu caderno, o seu livro, o livro da memória, se você abrir o seu livro hoje, qual a história que você tem para contar? Qual a história que você tem para contar? Como servo de Deus? Ah, eu sou aquele servo bonitinho, Jesus olhou para mim, Jesus disse, ser abençoado. Qual é a tua história? Pastor, eu posso contar para o mundo quem eu fui e quem eu sou hoje diante de Deus. A provação me fez amadurecer. A provação me fez compreender que o sacrifício dele na cruz não foi em vão. As provações servem para nos levar a um nível mais alto de intimidade com Deus. Quantos aqui anseiam por intimidade com Deus? Quantos aqui podem ouvir a voz de Deus e saber, Senhor, tu falas no vento, tu falas no ar, mas tu falas comigo. Esse é o nosso Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Diante de toda provação, Deus sempre tem um escape. Ele sempre tem um escape. Quem é servo, quem é filho, consegue compreender os escapes de Deus na hora da provação. Deus, Ele tem usado de diversas formas para chamar a atenção do seu povo. E essa provação que está batendo a sua porta, é o escape que Deus está te dando, para que você não seja esmagado por aquilo que está lá fora, para que você não seja, às vezes você está reclamando de um relacionamento que tem, pastora, veio uma irmã e falou para mim, uma menina e falou assim para mim, pastora, eu dei entrada no casamento, os papéis correndo, mas pastor, eu recebi bem o recado pelo WhatsApp. Eu falei, é mesmo? Qual foi o recado? Ele me pediu um tempo. Eu falei, nossa, mas como... Gente, me perdoa, mas tem hora que sai. E aí eu disse assim, mas como Deus é maravilhoso com você. Mas por quê, pastora? Ele está te dando tempo de sair fora. Corre, minha filha. Corre. Um homem vai mandar recado para mim pelo WhatsApp? Está entendendo que o mundo está caindo? Não, é Deus falando. É Deus falando, nem que seja pelo WhatsApp, mas Ele tem que falar. Você vai continuar, vai insistir com essa burrice? Mas pastor, eu já distribuí convite. Mas eu já fiz isso. Minha filha, pelo amor de Deus. Depois não reclama. Deus está dando livramento, está dando escape, e você está olhando a provação como algo destruidor. Deus, Ele usa da maneira que Ele quer e como quer, para dizer, ei, psiu, eu te amo, eu te amo. Mas se você quer insistir, aí é com Deus. Ele é fiel. E nós sabemos de que, para que a provação se transforme em bênção, nós precisamos de algumas atitudes. A primeira atitude diante de uma provação que bate a porta é: coloque sua fé em ação. Diz aí para o teu irmão, coloque sua fé em ação. O que é fé, irmãos? Fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Fé é a certeza. A provação bateu na sua porta, é a hora de você levantar as mãos e dizer: Senhor, eu vou manifestar, o tudo vai dar certo. Mas quando a provação bate a sua porta, que você diz: ah, meu Deus, pastor Alex, está tudo perdido.
Deus. Acabou, irmãos. O diabo fala logo assim: pai, é nesse aí que eu vou montar no cangote. A provação, quando ela bate a porta, é o momento de você se levantar e dizer para Deus: Senhor, a tua palavra diz que se eu tiver a fé como um grão de mostarda, eu vou mandar esse monte sair e ele vai sair. É a hora de você dizer: Senhor, eu não sirvo a um Deus de pedra. Eu sirvo a um Deus que fala, a um Deus que se movimenta, a um Deus que abre porta onde não há portas. Esse é o nosso Deus. Coloque sua fé em ação. Bate aí no teu irmão e diz para ele: coloque tua fé em ação. Vai esmorecer por quê? A fé inconstante é aquela fé imperfeita. O que é a fé inconstante? Olha só o que diz o versículo 6 a 8. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em seus caminhos. Sabe o que é isso, meu irmão? É aquele que levanta de manhã e diz assim: Senhor, eu vou com tudo, eu vou para dentro do diabo, ele vai ver só. E quando chega meio-dia, assim: ai, diabo, a provação está muito grande. Quando chega a tarde, então, ele diz: meu Deus, são muitos demônios, por que eu fui me meter com ele? E à noite ele diz: vou desistir. Fé inconstante. Não tem certeza do Deus que serve. Ah, pastor, é porque a senhora não está dentro do problema. Irmãos, provação é para servo de Deus. Provação é para quem foi chamado para estar lá, para pertencer lá a um nível maior. Imagine você dentro de um hospital e o médico dizer para você assim: olha, você só ouvindo os enfermeiros dizer assim: olha, eu não sei o que vai acontecer, não tem mais remédio para combater. Você está com toda a sua família, a ponto de todos morrerem por causa de uma contaminação. Até hoje não sabemos se foi veneno ou não, né? A Conceição está aqui, que presenciou e ajudou muito, né? Pastor Bruno, pastora Valéria, Tiago, um sobrinho meu da igreja, empregada, Bruninho, Ana Beatriz e a Esther. Todos foram contaminados. Nós comemos um bolo que fizeram para a gente de presente. Um bolo de batata. Só não, né, tia Nancy? Só não tenho trauma de bolo de batata porque eu fui curada, mas não me dá não, gente. Irmãos, imaginem, você cheia de soro, e 3 horas da manhã, o Espírito Santo, Deus levanta e diz assim: levanta, levanta. Eu não tinha forças, eu tinha perdido todos os movimentos das pernas, eu tinha saído de um culto de domingo, um culto que foi um mover sobrenatural. Minha sogra está aí, é testemunha. Dali saí imediatamente para ser internada. A bilis toda já tinha ido embora. Itaipuaçu, na época, ficou estarrecido com o que aconteceu com a minha família. E o Espírito Santo, Deus disse para mim 3 horas da manhã dentro daquele hospital. Já não tinham mais esperança. Eu já não tinha mais líquido no corpo. Simone lembra? Fiquei internada. Quase 14 dias. E Deus diz assim: levanta, olha as covas. E eu olhei todas as covas. E Deus diz assim para mim: a escolha é sua. O que você vai fazer?
Irmãos, e eu comecei a orar, a orar, a orar. E eu comecei a expulsar, João Caveira, todo demônio das trevas. E comecei, vieram ver se eu estava maluca. E eu sei que no dia seguinte, eu já estava andando. Recebi a notícia dos meus filhos que estavam sendo em casa tratados. As pessoas de Itaipuaçu saíam para levar água de coco para dentro da minha casa, levar sopa para me dar força. Isso tudo, sabe por quê? Porque eu fui enfrentar uma família, para salvar pessoas de dentro daquela família. O ódio foi tão grande, que o meu nome foi para dentro de cobra. Me entregaram a cobra com o meu nome dentro. E eu entendi que aquela aprovação não era para a morte. Aquela aprovação era para a vida, e vida em abundância. E hoje eu posso glorificar ao Senhor, porque parte daquela família serve ao Senhor. E toda a minha casa está diante do Senhor. Nós precisamos olhar para a aprovação. Nós precisamos olhar para a aprovação e sabermos que nós temos um Deus. E com esse Deus não se brinca. Não se brinca. Ele é justo, Ele é fiel, e Ele nos guarda, Ele nos ampara. E Ele nos livra do mal. Deus tem permitido muitas das vezes a provação, sabe para quê? Para mostrar que você é forte, que você é livre, que você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. E foram muitas coisas. E existem pessoas que procuram culpados por causa das suas provações. No versículos 13 e 14 diz assim, eu já estou terminando. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Irmão, olha para dentro do teu coração. Consciência significa aquilo que está no mais profundo da sua alma. Significa desejo. Pessoas são atraídas e derrotadas pelas provações, porque não conseguem resistir aos seus próprios desejos. E aí sabe o que acontece? Uns dizem assim, não, está perdendo tudo, o negócio está indo pelo buraco. Aí diz assim, não, Deus quer que eu passe por isso? Quando é que Deus quer que você passe fome? Quando é que Deus quer que você passe por fome? Quando é que Deus quer que você passe pelo ódio? Deus não quer isso para o seu povo. Aí tem outros que dizem assim, não, o diabo é muito mau. Diabo me botou nessa. Botou nada, meu querido, você andou com as suas próprias pernas. Foi você que foi lá e procurou. Foi você que foi lá, porque a palavra de Deus diz, engodado. Ou seja, foi com as próprias pernas. Deus é tão maravilhoso, que você vai, arruma o problema, e Ele vai lá e te dá a solução para o problema. Olha que Deus maravilhoso, é Pai, não é Pai? É Pai. Ele é Pai. Ele nos ama. A tua vitória, ela será determinada pela sua postura, pelo modo que você vê a sua aprovação. E nós sabemos de que nós podemos encurtar o tempo da aprovação. Mas pastora, como é que eu posso encurtar o tempo da aprovação? Querido, a aprovação, ela bate a porta, amém? Mas quem tem a autorização para mandar ela embora é você. E aí você vai precisar de atitude. Que atitude? Em primeiro lugar, oração. A palavra do Senhor, ela é bem clara. Pede, e o que vai acontecer? Você vai receber. Se você bater, o que vai acontecer? A porta vai se abrir. E se você orar?
as comportas vão se abrir. Orar. Quando nós falamos em oração, quem aqui já observou algumas religiões, elas são fiéis na oração. Amém? 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, meio-dia. Aí você vai na Bíblia lá, o que fala sobre a oração de meio-dia? Leia a Bíblia que você vai saber. Leia a Bíblia para saber o que acontece 3 horas da manhã. Aí, povo de Deus, eu estou cansado. Eu trabalho muito, pastora, porque a senhora não sabe, eu tenho que... Olha, Itaipuaçu, pastor. Eu tenho que pegar o ônibus 5 da manhã. Mas ele ficou vendo lá o terceiro sol lá até tarde. Oração. Terceiro para não dizer o segundo. Oração. Oração é uma arma poderosa. Elias orou e a chuva caiu. Eu lembro uma época em que nós subimos ao monte. Está lembrado, Tia Nancy? Nós fomos para o monte. Saímos daqui, irmão, debaixo da negritude. Aí o povo queria desistir já. Acho que Marinho deve lembrar dessa. Aí o povo já queria desistir. Eu adorava o monte, né? Gente, vamos para o monte. Vamos para o monte. Mas, pastora, vai cair um temporal. Irmãos, vamos para o monte. Vamos para o monte. E fomos lá, na combizinha lá do Marinho. E quando nós chegamos para subir o monte, aí o pessoal, pastora, que o monte era bem alto, tá, irmãos? Da Amendoeira, quem conheceu. E nós chegamos lá no monte. E aí a oração no pé do monte foi assim: Senhor, nós viemos lá de Itaipuaçu, autopiedade para Deus. Senhor, nós viemos lá de Itaipuaçu, Senhor. Faça, Senhor, com que essa chuva, Senhor, depois que a gente descer, ela pode descer. Mas, Senhor, nos dá essa experiência. Queridos, nós subimos, fomos para o replé, o fogo desceu, coisa maravilhosa, né, Tia Nancy? Irmãos, quando nós subimos na Kombi para vir embora, o toró desceu. Mas foi experiência. Experiência, meu querido. A oração produz experiência. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Qual é a provação que você tem enfrentado? Está tão difícil assim a falta do emprego? Está tão difícil lidar com o adolescente? Está difícil lidar com uma mulher chata, com um homem chato? Está difícil lidar com as finanças? Querido, você tem um Deus. Você tem um Deus ao qual você pode abrir a tua boca, confessar as tuas coisas, pedir. E Ele vai abrir as comportas dos céus. Segunda atitude, jejum. Quantos aqui jejuam pelo menos uma vez na semana? Existem castas de demônios que só saem com oração e jejum. Você está orando pela mulher chata, ela continua 2 vezes chata, então você tem que fazer um jejum. Você está orando pelo jovem rebelde, jejua. Você está precisando de algo sobrenatural, ora e jejua. Castas de demônio só sai com oração e jejum. Quem aqui já viu o que significa casta? Casta de demônio só sai com oração e jejum. A provação está batendo na porta e você está a ponto de dizer: não aguento mais. Jejue. Jejum. É a única forma de resistirmos. Terceiro, poder da palavra. Quantos aqui usam a palavra? Quantos aqui levantam pela manhã, abre a palavra, ou já deixa lá, em cima, lá no Salmo 91 de poeira? Poder da palavra.
Quem aqui lembra o que aconteceu no Vale dos Ossos Secos? O poder que se manifestou naquele lugar foi o poder da palavra. Você já experimentou entrar dentro do teu quarto com os teus filhos e usar o poder da palavra? Lá em casa eu faço assim, o negócio está querendo subir, eu já mando ele descer. Está querendo subir, se manifestar, eu já mando descer, através da palavra. Eu imponho as mãos. Meu filho Tiago, ele ri muito, que às vezes ele está lá no computador, vou na cabeça dele com óleo ungido, ele diz, só me olha. Mas aí dele se reclamar, porque se ele está de pé até hoje, é o poder da palavra. Se a nossa casa está de pé até hoje, é o poder da palavra. Se você está aqui hoje, é o poder da palavra que se manifestou através da vida de alguém e veio para você. O poder da palavra. Pense no Vale dos Ossos Secos. Olha para a sua vida. Veja qual a área que precisa do poder da palavra e manifeste o poder da palavra. O apóstolo Paulo, ele ensinou isso várias vezes. A palavra do Senhor diz que nós precisamos ter esperança. Quantos aqui têm esperança? Nós precisamos ter esperança por dias melhores. Nós só ouvimos falar assim, nossa, o mundo está sendo destruído. O mundo está acabado. Nós precisamos usar a palavra e dizer, Senhor, a tua palavra diz que enquanto aquele que está perdido não voltar para o seu caminho, enquanto aquele, Senhor, que não ouviu de ti, não estiver presente diante de ti, tu não voltarás para recolher a tua igreja. Porque é egoísmo nós falarmos assim, Senhor, vem buscar a tua igreja. Senhor, vem buscar. E o perdido? Ele não vai ter chance. Poder da palavra. Está com porta de emprego fechada? Use o poder da palavra. Já experimentou colocar diante da mesa todos os seus problemas e profetizar? Profetizar. O diagnóstico do médico foi de morte, mas você já experimentou profetizar vida? Essa noite, Deus está dizendo e confirmando a palavra de Apocalipse 21. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Querido, eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor tem uma grande bênção para derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa. E Ele não trouxe você nesse lugar em vão. Ele não trouxe você aqui apenas para que você cante louvores. Mas Ele trouxe você aqui para que a graça dEle se manifeste sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua necessidade. Que nessa noite você possa mudar a sua visão a respeito da tua provação, que essa provação que você está passando, que você está vivendo hoje, é para produzir crescimento, aprendizado sobre a sua vida. Deus está te ensinando a lidar com as provações. Vamos nos colocar de pé.